na coordenação, existem situações que são uma falta de respeito com a coordenação, como por exemplo, quando a coordenadora ela solicita algo e não é realizado, de uma forma ou de outra está sendo desrespeitada em suas orientações, sem contar muitas vezes até atrito no relacionamento. A questão é que muitas vezes essa falta de respeito deixa a coordenadora muito insegura, sem contar a falta de motivação que acontece. Mas você que está aqui comigo agora tem a oportunidade de aprender de forma prática como ser respeitada na coordenação pelos professores sem ser autoritária, porque o respeito não tem nada a ver com mandar. Então vem comigo que eu vou te explicar, porque seja muito bem-vinda. Bem-vinda, eu sou a Marcele e você está no programa Bate-Papo de Coordenação, às quintas-feiras, onde eu converso com coordenadoras que atuam com segurança para lidar com os professores liderando com sutileza, as líderes ouro, alunas do método Liderar com Sutileza. E a convidada de hoje, a Kelly Campos, coordenadora da rede pública, ela vai contar como é que ela conseguiu ser respeitada pelos professores sem ser autoritária. Quais foram os desafios que ela enfrentava e como que ela superou. Certamente, aprender na prática com quem já passou por isso vai fazer com que você consiga também aplicar na sua realidade. Lembrando, né, estamos com as inscrições para o evento Mapa da Coordenação, de 21 a 25 de agosto, gratuitamente um caminho para você ter segurança para lidar com os professores em menos de um mês. Então, se inscreva para participar, receber os materiais, link das aulas, na bio aqui do nosso perfil no Instagram e na descrição deste vídeo no YouTube e também no Facebook. Mas vamos trazer a Kelly para conversar sobre falta de respeito na coordenação? Aliás, falta de respeito e o melhor, como é que eu consigo transformar isso em apoio, em participação, em parceria com o meu professor? A Kelly está aqui aguardando. Boa noite, Magda. Recebi aqui boa noite de vocês. Gostoso, não é? Falar, tocar nesse assunto que muitas vezes é até uma ferida, dependendo da situação que você enfrentou ou enfrenta na coordenação. Oi, Oi, Kelly, boa noite. boa noite a todos. Tá me Tá me ouvindo ouvindo? bem? Tô Sim, te ouvindo. Tô com fone para ficar melhor. tá ótimo, tô te vendo e o som tá perfeito. Ai, obrigada. Kelly, obrigada por estar Nada, aqui. eu que Seja muito agradeço. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Bem-vinda. Para quem não te conhece, Hum. por favor, Kelly, se apresente. Qual o contexto que você atua? Quantos anos na coordenação? Então, eu sou professora da rede pública, né, aqui do Rio de Janeiro, já tem 12 anos, né? E aí agora estou na coordenação, fez um ano e um mês, mais ou menos, né? E é um desafio, mas eu estou gostando bastante. Qual o segmento, Kelly? É ensino médio, né? No ensino médio. É, Legal, ensino Kelly. médio Falar de regular. respeito. Maravilha, porque esse segmento do ensino médio tem alguns Uhum. desafios particulares. Todos os Muito, segmentos têm sim. desafios, mas o Sim, ensino médio também, não é? sim, sim. A gente lida com pré-adolescentes, né? A gente tem aquela fase de transição ali, onde eles ainda estão se descobrindo como adultos, né? Tem umas questões que você tem que ensiná-los, né, a ter respeito, até pelos mais velhos, que às vezes eles não conseguem dialogar de uma forma respeitosa. Então, a gente tem essas questões que a gente também tem que lidar no ensino médio regular, né? Que eles saem, às vezes, do ensino fundamental com aquela coisa do tia, mas chega lá na hora eles são independentes, né? Eles são autônomos. Que agora não tem mais o tia, agora é você que resolve, você que copia, você que dá conta da sua agenda escolar, e ao mesmo tempo tem que lidar com essa questão de eles estão crescendo, né? Estão se tornando adultos, então tem esse conflito aí. Tem esse conflito que muitas vezes vai Sim, desafiando o professor e vai sim, desgastando, né? Então, o trabalho da coordenadora acaba sendo muitas vezes até que dobrado. sim. E aí eu pergunto para você, Kelly, hoje você tem segurança para lidar com seus professores? Sim, depois que eu entrei no método, em menos de um mês eu tive segurança para lidar com meus professores e conquistar o respeito deles. Assim, não é uma frase assim, ah, gente, é de verdade. Assim, quando eu entrei para, né, passei para coordenação, tem um ano e pouco, eu comecei a aprender no dia a dia com as minhas colegas, né, da coordenação, né? Então fui aprendendo o método que elas usavam. E aí eu falei, gente, preciso aprender mais a respeito, né? E então o que que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre o tema, sobre curso, sobre coordenação, né? Vi alguns de orientação, falei, não, meu foco agora é coordenação. E aí eu via posts de vocês, né, assim, no Instagram, falei, elas têm a mesma
narrativa que eu gosto, assim, faz parte da minha realidade. Então eu comecei a ver mais e mais e adorei, falei, eu vou fazer esse curso. E nem hesitei, fui lá e fiz a matrícula. É Foi muito mesmo? bom. Que legal! E você se falou assim, eu me identifiquei, né, Marcela, com a Identifiquei. narrativa. O que te Aham. chamou a atenção em liderar com sutileza que fez você se inscrever no método? Vocês, se você e a Carol tinham assim relatos de uma vivência de uma escola real, né? De como lidar com os professores. E a minha realidade, eu saí da sala de aula, né? Então sempre fui a professora que fazia parte da sala de aula. E aí depois eu passei para coordenação. Então também já passa aquela coisa assim, nossa, e agora foi para outro lado. E não existe outro lado, né? Existe unidade escolar. Então, assim, eu tive essa questão. Então, assim, até essa frase te causa um pouco de medo, né? Você fica assim, meu Deus, que outro lado, né? Você fica. Mas não é. Então, assim, então quando eu via o que vocês falavam, né, de como vocês conduziam, de como era desafiador lidar com o professor, e eu sendo professora da rede pública, né, há esse tempo, eu falei assim. Elas têm a mesma linha de pensamento e mesma vivência que eu estou tendo, tiveram a mesma vivência que eu estou tendo aqui na escola. Então, por isso que eu me identifiquei com o método e fui e fiz a inscrição. E não me arrependo de forma alguma. Ai, que gostoso ouvir Muito isso. bom. Ô, Kelly, você falou uma coisa importante e é isso mesmo, né? Agora passou para o outro lado. Que É, lado? Que não tem outro lado. Lindo isso. Só que exatamente. trazer essa consciência para a equipe de professores que não Uhum, existe outro lado, que isso todos aí, estamos de um lado, que é a isso aí. educação, aí é onde é a parte mais desafiadora. E, Kelly, muitas vezes a gente acredita que por ter Uhum. sido professora vai ser mais fácil. Ah, não, vai ser mais Não, fácil para coordenadora, não, por não é. professora. É mais fácil? Não, não é mais fácil. Não é, porque você tem que lidar com questões que você, como professor, você tinha diário, demandas, projetos e tudo para ontem, chegou para fazer para amanhã. E aí, quando você está lá no professor, eu falei, ai, mais uma coisa, mas tem prazo, tem que cumprir, tem que cumprir, tem coisa que você não pode deixar para depois, né? Vem de cima e você tem que fazer, né? Mesmo que às vezes você não concorda que não tenha tempo hábil, mas a gente tem que fazer, né? É o nosso trabalho, né? A gente tem que se organizar. Uma coisa muito legal, assim, do método, assim, no início do método é a inteligência emocional, o módulo de inteligência emocional, que é onde a gente faz aquele trabalho assim, caramba, eu tenho que pensar, eu tenho que ter, pensar, refletir, não posso responder de qualquer jeito, né? Assim, eu tenho que me entender, né? Me descobrir aqui, ver quais são os meus sentimentos, para poder até abrir a boca, para você não poder falar coisa demais, né? Não se indispor e se arrepender depois, porque naquele calor do momento ali da escola, né, que a gente apaga incêndio, que um cai ali, um brigou com o professor ali, uma mãe querendo resolver questões, e eu já coloquei até no Mão na Massa e no plantão de dúvidas, né, que a nossa escola tem 1.900 alunos. Então, é aquele vucu-vucu, né? Então, Sim. assim, a gente ter inteligência emocional, né? Você parar um pouquinho ali, colocar a plaquinha assim, estou em reunião, só para você respirar faz toda a diferença no seu dia, assim, é muito importante. E a agenda, né, que eu adoro aquela agenda. Você planejar o semestre, ou a semana, o mês ou o semestre, que faz toda a diferença. Assim, me ajuda muito lá a equipe diretiva, a gente se organizou e fica muito legal. O Kelly, a Ah, gente tem que pensar quando vai falar, mas senão a gente é. age no calor da emoção. É o que eu costumo Uhum, dizer para vocês, quanto líderes ouro, a emoção sequestra a razão, né? sim. Então a gente perde a razão na hora de falar e na ânsia de resolver. Sim. E às vezes o que é muito natural para nós não é nada natural para o professor. E a gente Uhum, não pondera as palavras, e aí então a confusão está feita. Ou muitas vezes também a gente uhum, acredita que o melhor é impor, mandar, porque se eu der trela, o negócio vai sim, piorar. Só que não é questão de dar trela, é muito mais ligado ao respeito. E como sim. você disse, né? Fui professora e assumi a coordenação. E aí tem uma outra questão Uhum, também, Kelly, deixa eu ver se você enfrentou essa dificuldade de uhum, ter que falar com professores que antes eram colegas. Será a mesma escola que sim. você entrou na coordenação ou não? Sim, desde que eu entrei, né, na instituição Uhum. pública, é a mesma escola que eu lecionava, né, que eu ainda leciono, né, mas eu estou na coordenação. Somos uma equipe diretiva de 6 pessoas, né, são 2 coordenadores, 2 orientadores, não, até mais, e os diretores, né. E aí, assim, de fato,
eu tenho que pontuar os meus colegas de sala de aula, né? De sala dos professores, né? Mas, Marcelo, uma coisa que você falou muito, muito importante no início, a questão do respeito, né? Você tem que ter respeito pelas pessoas, né? Ela tem respeito por mim, mas às vezes a pessoa acha que tem respeito porque tem medo. Não, porque ela entende a importância do seu trabalho, ela entende que o papel que você está ali exercendo. Então tem que ter essa troca. Aquele cafezinho com os professores, né, no intervalo ali que você tiver, é importante você estar lá na sala dos professores com eles, para compartilhar daquele momento, para ter essa troca. Porque o respeito também se constrói nesses momentos, né? Eu entendo assim, a gente tem esse convívio lá com os professores. Você não agrada todo mundo, né? Você realmente, quando você vai para a coordenação, alguns já te olham de outra forma, querendo ou não, já. Mas você está fazendo o seu trabalho. E você entende que você está sendo respeitada quando eles te dão uma devolutiva de alguma situação na escola. Eu não fui tal dia porque meu filho ficou doente, tá? Depois eu posso repor, tem como ter outro, sei lá, de alguma outra forma que a gente pode ver isso? Eu posso levar um atestado médico? Não, claro, né? Eu não pude ir sei lá, num sábado de reposição, mas eu posso, de alguma forma, repor essa. Então, isso você entende que eles estão entendendo o seu papel na coordenação e te respeitando de alguma forma, não com autoritário, não porque você é autoritário, que chega lá, não, você tem que Isso. fazer, mas porque existe essa troca de respeito, né? Porque somos colegas de trabalho, né? Que lindo, né? Ter esse respeito que você trouxe, que é construído num Hum, relacionamento diário. É isso o que nós aí. chamamos de humanização na coordenação. E essa Sim, humanização também, ela não é só simplesmente tá tudo bem, toma um café. É como você é, trouxe, tem um a mais, a importância por detrás. sim. Quem for participar do mapa da coordenação, Kelly, começa dia 21 a 25. As inscrições Uhum, aí estão abertas. Pessoal, link na bio. Nós vamos ensinar como é que é essa humanização na isso aí. coordenação que a Kelly trouxe aqui, essa agenda que a Kelly compartilhou, a gente vai se aprofundar nestas aulas. Se inscreva para você participar. E você falou algo legal Uhum, também, Kelly, que eu queria até destacar, uhum, que o respeito não é medo. não é Não medo. é o medo que o professor tem que ter do nosso trabalho, da nossa hierarquia, Uhum, vamos assim dizer. sim, É o comprometimento. Então, quando você falou assim, Marcelo, os professores eles até falam, olha, eu não pude é, fazer, e dá uma satisfação, isso nada mais é do que o comprometimento da equipe. sim. E, Kelly, você percebe que a sua postura segura com os professores, além de conquistar o respeito, aumentou o engajamento e o comprometimento dos professores? Sim, isso é uma coisa que o método me trouxe de muito importante, porque no início, assim, os 2 meses que eu fiquei meio perdida aí, né, que eu fiz a matrícula em setembro do ano passado, e eu fiquei pensando, falei, gente, eu tenho que. Porque às vezes você fica com medo porque seu colega de trabalho, assim, meu Deus, como é que eu vou falar com fulano, né? E aí o método me trouxe essa, como é que eu vou dizer, segurança, né? Essa segurança de chegar. Isso, Marcélia, também o método ensina muito bem que você tem que ter segurança porque você é uma pessoa que tem organização, né? Também não pode ser alavanqueiro, né? Vamos lá, professor, faz assim. Por quê? Porque faz. Não, professor. Não, gente, a gente tem que também ter, porque até se ele for te questionar, você tem que mostrar o porquê, né? Com gentileza, com sutileza, com dados, com documento, né? Com a organização escolar da Secretaria da Coordenação. Então, isso foi muito importante, essa parte da organização, de como a gente conduz a fala, de como você pode pontuar o professor de uma forma, mesmo você tendo aqueles professores mais resistentes, que não tem como, né? Tem uns que, né? Faz parte. Mas você faz parte, a gente não, ninguém é igual ao outro, né? E aí um dia você tá bem, um dia você não tá, às vezes sem querer você chegou lá um dia azedo e É. descontou, né? E no início eu tive uma questão, né, nesses 2 meses assim, antes da inscrição do curso, que eu tive um questionamento de um professor no conselho de classe, né? Ele falou que eu tinha falado com ele ríspido na sala dos professores, não quis ouvi-lo e tal. Só que eu sei quem eu sou. E aquela fala que ele citou a meu respeito não era eu. Ele estava falando de outra pessoa, de mim não. Mas na verdade ele queria jogar a responsabilidade de uma coisa que ele não fez para mim, né? Porque eu era nova na coordenação, eu estava meio ainda, né, me organizando ali com as meninas, aprendendo. E aí depois,
alguns professores vieram e falaram assim, Kelly, não fica triste não, porque eu fiquei chateada, claro, né? Eu tenho, Claro. né? Eu sou uma pessoa. Ainda E mais que eu fiquei estava triste. começando, né, Eu tava Kelly? começando, falei, gente, até eu fiquei assim, depois eu fiquei até na dúvida, gente, eu falei isso, pelo amor, não, não Uhum. falei, porque essa frase não diz respeito a mim, e o que ele falou não saiu da minha boca. E aí outra pessoa, Kelly, fica assim, não, porque ele não tá falando de você, não sei o que. Aí depois eu falei, gente, eu preciso, nessa situação, ter posicionamento. Eu preciso manter a calma, né? Ter inteligência emocional e meu posicionar. E o que que eu posso fazer? E aí eu busquei conhecimento, né? Eu falei, vou atrás de como eu posso aprender para ter essa postura diferenciada, assim, quando eu tiver um conflito. Parar, pensar, refletir, né? Em alguns momentos tem empatia também, porque às vezes o outro também está sentindo, tá com algumas dificuldades, né? Empatia sempre, mas às vezes ele tá com algum problema que eu não sei, que a gente também não sabe de tudo, né? Mas enfim, mas foi muito importante, assim, Agora, essa questão do conflito é verdade. Então, eu digo que às vezes, Kelly, tem alguns profissionais que nos testam. Essa é a verdade. exatamente. Eles Uhum. testam. E não só, muitas vezes, invertem o que nós falamos, Isso. como mudam o sentido das coisas para que a gente saia como errada na Sim. situação. Infelizmente, é verdade, isso que acontece na coordenação. E se nesta hora a coordenadora não estiver segura do seu posicionamento, como Uhum. você trouxe, eu sei quem eu sou e Uhum. sei quem eu estou fazendo aqui, Uhum. sei o que estou falando, nós somos engolidas pelos problemas da coordenação, nos sentimos culpadas, como você falou, Uhum. até fiquei em dúvida. Será que eu Eu falei? falei, Será que eu não falei? Não é? A gente até verdade. fica em dúvida daquela situação Sim. e começa a ter um medo. E quando a gente tem medo, a gente não tem segurança. E quando a gente não tem Isso. segurança, a gente não tem coragem mais nem de falar, de fazer e nem de continuar na É coordenação. verdade. Esse foi uma, Perdeu a uma questão, coragem. e aí foi quando me deu start. Eu falei, não, gente, eu tenho que aprender como lidar com essa situação. Eu tô aqui por um motivo. E até quando eu aceitei ir para coordenação, foram incentivo de outros professores. Não, você tem o perfil, vá lá, tem a vaga, fala com a diretora que você tem. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, porque eu via como a coordenadora ficava, né, anterior. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Não, Kelly, vai lá. Eu falei assim, pô, se as pessoas estão vendo esse, né, isso em mim, então acho que eu consigo, e fui. Então, aí logo de cara eu já tive esse desafio, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Falei, tem como voltar atrás? Mas aí eu falei, não, vou buscar conhecimento. Vou correr atrás, eu quero aprender como lidar com essas situações, né? Com essa situação aí do dia a dia. Aí foi uma benção. E hoje você consegue lidar com as Eu situações. consigo, consigo. E aí, quando a gente vê que algo está um pouquinho mais, a gente senta, vamos sentar, vamos pensar como é que foi a situação, vamos conversar, né? Retira daquele zona de conflito, né? Que às vezes tem pessoas que querem ver o circo pegar fogo mesmo, então você tira. Vamos conversar lá na sala, e aí agora a gente consegue, né? E a equipe diretiva, assim, é aquela questão que a gente sempre fala no Mão na Massa e no plantão de dúvidas, né? O apoio da equipe, né? Também sei que nem todo mundo tem, né? Que é Infelizmente. difícil, mas faz muita diferença também, né? Então a gente sempre tem a equipe ali dando apoio. E esse apoio da equipe diretiva, como você trouxe também, Uhum. você acredita que liderando com sutileza fez com que você Uhum. conquistasse esse apoio? Também, com certeza, né? Porque a gente. Clareza e verdade, né, Marcele? Acho que tem que ter. Sim. O seu trabalho tem que ter clareza, tem verdade, não tem que inventar história. Se a gente não sabe, professor, não sei agora, posso depois trazer essa resposta? Posso buscar? Eu vou ali, vou tentar trazer a resposta para você, né? Buscar informações e não, tudo bem. Porque assim, não tem ficar inventando, não sei, não sei, eu sei, né? Porque senão começa a criar um relacionamento não verdadeiro, né? Isso. Então, assim, a equipe, assim, a gente sempre quer trabalhar com a verdade. Olha, eu não sei fazer isso. Você pode me ajudar? Não tem que ter vergonha nenhuma, né? De buscar Lindo ajuda. isso, né? Clareza e verdade. É, Então, quando o professor ele vê a verdade na coordenadora, ele tem a isso. credibilidade. E a falta de verdade transmite a insegurança. E Uhum. a humildade é fundamental. Eu não sei, enquanto coordenadora, tudo, e ninguém sabe tudo na Não vida, sabe? ninguém, não é? Então, você Uhum. reconhecer e falar, peraí, como você trouxe, eu entendi que eu precisava aprender a lidar com o meu Uhum. professor, que aqueles conflitos não podiam acontecer. Fui em busca do conhecimento e aqui está você hoje, brilhantemente Com compartilhando. certeza. Com muita Então, muitas alegria. vezes, quem está aqui nos Uhum. assistindo precisa perceber em que parte eu não estou sabendo lidar com o meu professor e eu Uhum. preciso ter a humildade de sentar
para aprender. E Kelly, eu vou te falar um negócio, isso independe de você estar começando na coordenação ou ter anos de liderança. Uhum. Porque aprender a lidar com pessoas independe do período que você está. Você pode ter muitos anos de experiência na coordenação. No entanto, se você não sabe lidar com o professor, é o mesmo que você não tivesse experiência, Sim, porque você foi só acumulando problemas. Então, quem é está verdade. assistindo tem a oportunidade de participar do mapa da coordenação, gratuito de 21 a 25, justamente para Uhum. falar, bom, eu reconheço. Lidar com o professor, eu preciso desenvolver e aprimorar, para que situações como esta de conflitos eu saiba resolver, Uhum. construindo esse relacionamento como você tem feito brilhantemente na sua Uhum. escola. Kelly, se você pudesse definir, antes, né, de ser liderouro, no período que você ainda não era uma lideroura, uma coordenadora segura, para Kelly, Uhum. coordenadora hoje, como que você definiria? Acho que. Boa pergunta. Acho que a firmeza, a confiança, né? Confiança, assim, do que eu faço hoje. Assim, hoje eu faço consciente daquilo que eu tô certa. E assim, e tendo embasamento, né, de textos, de documentação, de leitura, de aprendizado. Não é só falar por falar. Você também tem que ter base daquilo que você está falando e questionando com o seu professor. Então, a confiança no seu trabalho, né, do que você está fazendo. A, a troca de experiências, né, com outras coordenadoras, né, que às vezes uma dificuldade que você tem aqui, a outra colega sua tem, então assim, você já se antecipa a um conflito, então ter confiança, ter essa troca é muito importante. E confiança, credibilidade no primeiro tem que ser nosso, né? Se Uhum, nós não acreditamos no nosso trabalho, não confiamos, que dirá o professor? verdade. Que é ali na rede pública, né? Então, existem muitas vezes coordenadores que podem estar assistindo e pensam, nossa, na rede pública é pior. Eu já ouvi muito disso. Uhum, Ah, mas não adianta, porque assim, professor concursado, não adianta falar, não adianta fazer. Então, liderar com sutileza te deu segurança mesmo no contexto público? sim, mas é aquela questão que a gente coloca, né? Por quê? Porque vai de como você conduz, né? De como você lida com os conflitos da escola. Se você também fizer por menos não ter confiança no seu trabalho, eles também não têm, se tiver uma organização, uma agenda, né? Que vocês ensinam muito bem, uma inteligência emocional, pontuar de forma sutil, de forma com importância, com base naquilo que você está falando, você consegue. Se você não tiver, né, realmente tem essa questão da, porque não vou ser mandada embora nunca, né? Ah, enfim, né? Tenho aqui a cadeira para a vida toda. Mas não é assim. Você também tem suas demandas, né? Você também tem que cumprir é, é, algumas questões que são da sua profissão. Você é professor, você tem que exercer a sua profissão aqui, você tem suas demandas como docente, você tem que fazer o diário de classe, né? A gente tem que lançar nota no sistema, né? A gente tem que chegar na hora, não pode faltar, enfim, tem que ter todas essas demandas de um profissional. Então, assim, se a equipe, é muito importante, se a equipe entende o papel de cada um, né, numa escola, isso flui muito bem, né? Isso vai fluindo muito bem. Claro que nem todo mundo tem a mesma percepção, né? São, acho que 120 professores, se eu não me engano, na unidade escolar que eu trabalho. Então é muita gente, né? Sempre tem, mas assim, a equipe, a grande maioria, hoje eles entendem a importância do papel de cada um, né? Que se você não fizer Lindo. o meu vai dar algum problema ali no meio do caminho, no lado de outro professor, da coordenação, da direção, né? Então, a importância. E uma coisa legal também, né, Marcélia, Uhum. é o PPP, né? Quando a gente alinha o Sim. PPP com as atribuições do professor, com a atribuição da equipe diretiva, né? E então, você também tem como fazer alguns questionamentos e pontuar algumas situações, porque você tem documentado aquela ali, a função de cada um, né? Então, isso também é importante na atribuição. Kelly, quando cada um da escola sabe o seu papel. Mas é Uhum. que tá, né? Muitas vezes a coordenadora não sabe o seu papel. A Verdade. coordenadora, né? Então a gente atribui, mas é É, o professor não respeita, o professor ele não é verdade. organizado, o professor. Mas espera aí, eu sou organizada, eu sei o meu papel, como você trouxe, eu estou em Hum. dia com as minhas atribuições para que eu possa pontuar as Uhum. atribuições do meu professor, não é? É verdade. Papel, trouxe clareza para você do seu real papel na coordenação, liderando com Pode sutileza? repetir que Claro. é. Trouxe clareza para você
saber o seu papel na coordenação, liderando com sutileza? Você Com aprendeu o seu certeza. papel? Aprendi. Se no início eu ficava assim, gente, o que que eu tenho que fazer? Só apagar incêndio? Não. Eu não tenho só que apagar o incêndio, né? Eu tenho que a gente tem que, é aquela coisa de levar, a coordenadora, ela leva e conduz a equipe, né? A equipe diretiva, né? A gente vai caminhando e leva, vai levando naquele caminho que a escola tem que funcionar, né? Como equipe, você vai direcionando os seus professores. Então, no início, eu fiquei assim, meio perdida, ficava perguntando, gente, o que que eu tenho que fazer? Meu Deus, qual é o meu papel, né? Ficava assim, faz isso aqui. Não, mas só que você tem essa função. Você tem que liderar a equipe, você tem que conduzir a equipe naquele, né, nos projetos, né, nas semanas de prova, né, enfim, em tudo que a escola estiver funcionando, o coordenador está trabalhando ali junto com o professor. Não é fácil, mas assim, depois que você entende o seu papel, né? E o método me trouxe isso com muita clareza, assim. Você começa a expandir mais, você vai guiando um caminho os professores com mais facilidade, né? E tem esse respeito, né? Começa a ter essa troca com os professores, que é muito importante, porque às vezes você fica triste, né, com uma fala, né? Ai, meu Deus, já vem ela, já tá chegando ela, vai pedir, né? Aquela coisa, vai pedir. Mas não é assim. A gente tem as demandas da escola, então a gente tem que ir lá e conversa, poxa, às vezes você vai com carinho, né? Poxa, poxa, podia me ajudar nesse projeto, né? Não é pedindo assim migalhas, não, poxa, porque você sabe os professores que de fato eles estão ali, não, claro, vai lá. E assim, hoje eu posso dizer que até hoje a gente estava falando no WhatsApp, né? E Marcela, eu tô no meio da festa agostina aqui da escola, tava bombando, tinha Foi. touro mecânico de lado, DJ, enfim, tá? Confusão danada lá na escola. Mas foi muito legal, porque todo mundo participou, professores que nem eram do dia, né? Mas por conta dessa troca assim, que a gente está tendo, eles foram para ajudar a gente. Então, Que isso foi muito importante, né? lindo. Mas não O é sempre apoio, o assim, né? O projeto. apoio, Parabéns. o projeto da escola, assim. Mas, assim, nem sempre você consegue um resultado bom, né? Às vezes você, no meio do caminho, fica triste porque não deu certo de alguma forma. Mas aí a resiliência, você vai e começa de novo. Não, vamos ver onde a gente errou, vamos começar de novo. E é aprendizado, é Parabéns, eterno Kelly. aprendizado. Que lindo ver o seu resultado, né? Tanta verdade no que você Uhum. trouxe. E assim, se você, eu acho sempre que a gente tem que ter essa referência, Uhum. 1.700 alunos, Alunos, por aí, cento e exatamente. vinte professores e São consegue ter o duas apoio, coordenadoras, duas coordenadoras. mesmo assim, que seja Muita 60 gente, para cada, né? Meu Deus, é né? muita gente. É muita Tem gente. apoio, tem respeito, É, consegue lidar com a resistência com segurança, tem aham, parceria, tem comprometimento da equipe e liderando com sutileza. E podemos dizer que você é coordenadora Baby agora que fez aniversário é, um pouco mais de um ano na fez, coordenação. fez, Que lindo saber que fez. tantas mudanças acontecem na sua escola com quantas vidas envolvidas. Uhum. Parabéns, Kelly, por tanto conhecimento, pelo seu comprometimento em liderar com sutileza, em trazer isso para um contexto público no ensino médio, com tantos desafios, e Sim, superar. Parabéns por essa diferença que você faz na educação, no seu grupo de professores que acreditam em você. Por cada dia mais, você está mais humanizada, próxima ao professor é. que tanto precisa de você. Parabéns e muito obrigada por estar aqui Obrigada. hoje, abrir Nada, o eu que seu agradeço. coração. Eu que agradeço. Assim, a gente falando assim, né? Parece fácil, mas assim, gente, vale a pena. Assim, no início você fica assim, mas hoje, assim, vale a pena. Depois da festa de hoje, sabe? Assim, foi muito legal. A troca com os alunos, te abraçando, aquela coisa, os professores querendo tirar foto com todo mundo. Isso é muito bom. Nem sempre é assim, né? Assim, começou, no início eu fiquei muito, assim, nervosa, assim, se eu daria conta. Mas eu aprendi muito, assim, no método para poder conseguir entender realmente o meu papel, né? Porque a gente acha que porque a demanda da escola é puxada e aí muita coisa acontece ao mesmo tempo. Não tem dia que tá calminho, quando tá Tudo. calmozinho não pode falar nada. Não fala que tá calmo não, porque sempre vem um negócio em cima. Mas você consegue entender o que que é de importante, esse é muito legal. Importante, prioridade, urgente, que eu posso delegar, né? Assim, meus compromissos, assim, e é muito legal. E aí a troca que a gente tem entre a equipe, então isso vai se ajustando e eu que tenho que agradecer. Muito, muito obrigada, Marcélia e Carol,
porque é muito bom. Os plantões, assim, são maravilhosos. Você tem a troca muito legal. O Mão na Massa nem se fala. Então, assim, quem não pode assistir, né, pode depois passar pelo, pelo Hotmart e assistir de novo. Isso é muito importante, porque ajuda muito, muito, muito. Só tem que agradecer. Que nós possamos continuar juntas, Kelly, Ah, sempre no com que você precisar. certeza. Conte com a gente nesse mundão da educação. Que lindo saber que você tem Obrigada. tanta propriedade hoje. E eu queria fechar, né, a Uhum. nossa live com o que você trouxe aqui. Coordenadora tem que ter clareza, Uhum. verdade e Isso aí. humildade. Isso aí. Que linda essa Eu que reflexão. agradeço. E que possamos sempre seguir com isso em mente. Tenho que ter clareza na minha comunicação, tenho que ter verdade Uhum. no meu trabalho e tenho que ter humildade para aprender. Eu aprendi muito com você hoje. Eu que Obrigada por isso. agradeço. Eu que aprendi. Eu que Kelly, um agradeço. abraço e conte com a gente. Abraço, gente. Eu que agradeço. Obrigada, tá, Marcela? Obrigada, Fica viu? com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Clareza, verdade, humildade. Que significativo isso que a Kelly compartilhou com a gente hoje, não é? 1.700 alunos, 120 professores. Será que esse desafio também é o seu? É parte desse número? Se ela conseguiu, com este número de professores, lidar com a resistência, ser respeitada numa escola pública, no ensino médio, liderando com sutileza, deu a ela segurança, você também pode. De 21 a 25 de agosto, gratuitamente, vem participar do Mapa da Coordenação, um caminho para você ter segurança para lidar com o professor. Link na bio para se inscrever, só vai receber o link e o material das aulas quem estiver comprometido em participar. Então, link na bio no perfil do Instagram, na descrição deste vídeo. Lembre-se, hein? Clareza nas suas palavras, verdade nas suas ações e humildade para aprender na coordenação. Um abraço.